Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos atrapalhar o nosso conhecimento porque a gente vai se envolver com ele, a gente vai brincar com o nosso conhecimento ou a nossa arte de saber, de criar conhecimento, de empreender nossa desorganização para organizar um tal de conhecimento. E o conhecimento que a gente vai advertir hoje é o conhecimento das ligações dos nós, né? Então, Nossa Senhora, nosso Deus, nós vamos fazer nó mostarda, nó. Sabe quando você come alguma coisa e fala, nó, que delícia? Então, aquela delícia é um resultado de uma ligação que desligou em você. O que desligou? Desligou fendas sinápticas, fendas rítmicas. E aí, nesse desligar, esse apagão, sobre essa escrita, né, química, a gente tem a adversação de sentidos, né? Então existe uma matemática poética, uma química que expressa na nossa base de dados, na nossa intelectualidade de dirigir e constatar direção, aquilo que chama continuamente os nossos sentidos, né? Então, ligações. A primeira ligação que a gente tem é essa daqui, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui é um piso que a gente pisa. Essa é a primeira ligação que a gente tem. Tô brincando. Tô brincando. Apesar disso ser um gesso, né? Um gesso não. Um piso. A gente está falando do lar. Do santo lar. Mamãe, papai e a gente. Essa é a primeira ligação que a gente tem. E olha só como que ela busca um equilíbrio suspenso, né? Um equilíbrio no meio disso tudo aqui, ó. De toda a escuridão. Quando nós encontramos nosso lar, a gente acende um equilíbrio. Esse equilíbrio é a marca dessa ligação que nos desliga, né? Olha que incrível, que incrível, que incrível. E aí, perfeito, né? Nós vamos, a partir dessa ligação, a gente vai empreendendo a sabedoria de desligar-se a partir de vários ritmos e efeitos rítmicos. E eis o tempo, e eis a gente se desligando em função desse tempo, em função desses lares que vão sendo instalados no pós-lar, pós primeira ligação, né? Então, de posicionação, né? de posição referente a isso, a gente vai estudar algumas composições que têm convencido a gente, convertido a gente intelectualmente a desprovar esse tratamento, esse efeito de conter razão, de converter todo o escuro para um previsto, né?
para uma previsto, prescrito, pré-estimulado, nativo, né? Natural. É natural que um filho nasça de uma mãe e de um pai. Então, naturalmente, natureza, a gente vai registrando isso. Então, vamos lá, né? Vamos desconverter nossas resoluções para uma resolução que tem fundamento, sim, natural. As ligações químicas. Então vamos lá. O que são ligações? Ligações, curvas traçadas e ligadas ao papel por quem aprende a escrever com um exercício para formar letras. Tá. Ligações, né? Olha, na nossa concepção, a gente tem várias formas de ligar, né? No rendimento de ver, né? A gente tem várias formas de ligar. E a ligação a gente chama de uma diferenciação. Olha só. Se a gente fizer isso aqui, ó, e passar novamente isso aqui por aqui e puxar aqui, ó, a gente vai ter um nó. O nó, ele tem existem vários nós. Existem vários nós. E o nó é um tipo de ligação. É uma ligação, né? Então, quando a gente pega uma matéria e liga ela nela mesma, a gente tem uma diferenciação de matéria, não é mesmo? A expressão dela muda. Então, isso é diferente. É descrente disso. É diferente disso. Então a gente tem uma matéria e uma diferença disso. Só que essa diferença é causada por ela mesma. Só que ela só vai causar isso por ela mesma se ela coordenar. Então é uma matéria coordenada, né? Então a gente é coordenado, a gente é coordenado, e a partir da coordenação que a gente toma, educação, coordenação, a gente vai realizando nós em nós mesmos. Existem vários nós em nós mesmos. Por quê? O nó em nós mesmos representa um erro que foi notado, um erro que foi notado para lembrar. Então olha só, esse erro tem uma memória. Um nó, ele pode ser uma memória, um registro de memória. E coordenar é você saber aonde está a partir de nós. Então os nós, eles têm diferencial. Então quando a gente está caminhando por nós mesmos, né, a gente vai observando os nós que vão coordenar. Só que quando a gente lidar com a natureza, né? Então você tem a sobrevivência.
a sobrevivência, ela faz com que a gente se ligue na forma de sobreviver. E a gente se apegue, né, na forma de sobreviver. Então, a gente se liga na forma de sobreviver e nós fazemos nós dessa forma, para lembrar. Então, a sobrevivência é uma linha cheia de nós. Isso é a sobrevivência. E isso é um rendimento de sobrevivência. Olha só. Um registro disso na natureza. Uma flor, né? Essa flor, ela liga na terra, ela se liga na terra e ela consegue composição de sobrevivência porque ela mantém essa ligação a partir das raízes. E a sobrevivência dela está para essa ligação. Nós, seres humanos, também. Então, para tudo que você vê as pessoas ligadas, olha só, existe uma ecodimensão, uma ecoacusação que entorna o ser a se ligar. Então, olha só, a gente tem um nó aqui, um nó aqui, um nó aqui, e nós vamos costurando, ó. E aí a gente fica ligado. Tá ligado, mano? Tá ligado? Então a gente tem um sobre uns. Então olha só, a gente tem uma ligação sobre várias. Olha só. E aí a gente tem o trilho do trem. Do trem, de descarregar sabedorias e tais, né? Então tá vendo o que a ligação faz? A ligação, ela se liga na forma de sobreviver. Porque se ela não se ligar, ela não vai sobreviver, ela vai desaparecer, né? Então vamos entender isso, né? Nós ligamos para sobreviver, ou para não desaparecer, né? E aí a gente liga, né? Essa ligação ela é importante por quê? Porque essa ligação é importante porque ela permite que a gente sobreviva acertando, porque permite que nós acertamos na forma. Então tá vendo? Ligação, ela vai dizer, ela vai consentir na nossa operação a sobrevivência. Por quê? Porque ela vai ser um acerto. Então nós anotamos o acerto entre nós. E quem que são esses acertos? São a nossa família. Não são a nossa descendência, né? É lógico, né? Nós puxamos, são a nossa descendência, né? E aí o que acontece? Nós precisamos estudar, né? Porque para readmitir essa qualidade e buscar mais qualidade nela, porque essa é o nosso sentido de viver. A gente vive não é para sobreviver, é a única coisa, é a única importância, é sobreviver. A sobrevivência
é mais forte, né? Olha só, quem sobrevive conta a história, né? A história é um nó, né? Bom, casado ou não, nós temos uma aliança com a vida. E essa aliança, ela é ou busca ser um equilíbrio, né? Então vejam só. Casado ou não, temos nossa aliança com a vida. Então a gente não pode esconder essa aliança. Ela precisa de ficar claro, né? E aí, o que é essa aliança? Essa aliança, ela é um eixo. Ela é um eixo de ligação certa. Então, essa aliança é um eixo de ligação certa. Você acerta? Acerto. Então, o que vai acontecer? Se vai acertar, vai acontecer o equilíbrio. Meu caro, o equilíbrio é a surpresa. A gente nunca vai ter o equilíbrio, mas a gente sempre vai esperar a surpresa do equilíbrio, porque a gente sempre procura o maior equilíbrio possível. E essa procura nos faz desenvolver a roda, a velocidade. E olha a capacidade aqui, ó, o capacete. Tá vendo? Desenfeixando, desenvolvendo, desfocando a busca por esse equilíbrio. É incerto afirmar que algo está em equilíbrio, porém é algo vivo, porque o algo vivo, ele é um móvel, ele não para. Então a gente rende o tempo em uma teoria, em uma imagem, para admitir teoricamente, resolucionadamente, referencialmente, um estado de equilíbrio para as coisas. E aí esse estado de equilíbrio para as alianças, para as ligações, vai ser descrito pela estabilidade. Então essa estabilidade passa por testes, né? Esses testes são a imagem da nossa conquista de acertos, né? Porque à medida que a gente vai errando, a gente vai desestabilizando o eixo a acertar a ligação, né? E aí, ó, a estabilidade consegue medir a precisão do encaixe de uma para com a outra. E aí, se a gente cortar aqui, ó, a gente tem a esperança de achar um rendimento que dentro dessa composição toda, dessa somatória toda, a gente encontra, olha só, se a gente cortar aqui, ó, a gente vai encontrar a simetria. Então a simetria
ela é uma base que ela demonstra estabilidade, nenhum plano. Só que a gente tem vários tipos de simetria, né? Porque a gente tem vários tipos de plano, né? Então eu posso criar um plano que faz algo que para mim não é simétrico dentro desse plano ele ser, entendeu? Eis aí um trabalho precioso. E olha só, a química ela consegue fazer variações de plano, entendeu? A química faz planos e faz uniões, né? Então a gente tem a imaterialidade de construir. Aí o que a gente vai construir? O acerto. O acerta. Porque a gente vai deixar o indivíduo que acertou ou que quer acertar criar e cuidar do seu plano de vida. Perfeito, pessoal? É assim que funciona. Se correr disso, não funciona. Porque cabe ao indivíduo prestar a conta e a descontar, né, com esse encaixe, né? Tá vendo aqui, ó, os L's da vida dele? Olha aqui, se a gente puxar aqui, a gente tem os L's, ó. E aqui também. Então olha só, L's. Então L para ele é movimento, e se ele precisar de algum movimento aqui, ó, errar, ele vai fazer um nó. Errei aqui, ó. Prestar mais atenção. Isso significa prestar mais atenção, né? Criar relevância, mudar sabor. Para quê? Para acertar o tempero. Acertar o tempero, o movimento, o verbo. Perfeito? E aí o que acontece, pessoal? Toda a energia, olha só, a gente tem um L que escalona. Então esse L que somos nós, olha o L ali, olha o L ali, ó. Ele escalona, olha só. E aí quando chega aqui, ó, ele vem, sofre que quando chega aqui, ó, ele volta, ó. Ele volta para baixo. E aí quando chega aqui, vai querer subir de novo, ó. Olha o nosso L. Só que esse aqui é um L bem rendido, né? Ou seja, um L bem casado. Por que esse é um L bem casado? Olha o dedo dele aqui e olha a aliança dele aqui, ó. Por que ele é um L bem casado? Simplesmente porque ele ele se ocupa em se capacitar ao maior possível em referência do equilíbrio. E o equilíbrio é a imagem. Mas que imagem é essa? É a imagem dos seus sentidos. Que sentidos são esses? Uai, que sentidos são esses? Os sentidos da sua energia interior, do seu eu. Olha aqui, ó, os sentidos aqui, ó.
Se em algum momento esse sentido fizer assim, ó, deu um nó. Aí esse nó ele vai desestabelecer o sentido. Então esse nó desestabelece o sentido e desperta o sentido. Então compromete, né? Desqualifica a verdadeira energia que é. Então, se compromete o sentido, isso aqui, ó, é uma ocupação para esse camarada fazer, né? Fazer, desnodar para o possível dentro dessa imagem dos seus sentidos. E aí, como é que ele vai fazer isso? Ele vai procurar ligações que readmitem o equilíbrio. Ou ele vai mudar o plano, esse plano, a geometria de vida, o plano de vida, a geometria em que ele faz uniões, ele intercepta. A geometria aqui. A gente tem um triângulo aqui, a gente tem um retângulo aqui, a gente tem uma circunferência aqui, a gente tem um triângulo aqui, a gente tem um quadrado aqui, a gente tem um quadrado aqui. A geometria, ele vai, se a aliança der errada, o difracionamento dessa resolução der errado, esses eixos derem errado, o que vai acontecer? O errado vai fazer um exame rádio do errado e vai mudar o plano. Perfeito? Ok, então. As ligações químicas correspondem à união dos átomos para a formação das substâncias químicas. Tá, então não vamos falar de coisa séria, vamos falar de átomos, né? E esses átomos, né, eles vão ser unidos, átomos que sofrem união. É isso mesmo, sofrem união. A gente acha que sofrer é difícil, mas não, sofrer não é difícil. Sofrer é precioso, é preciso sofrer. É precioso sofrer, porque o sofrer ele consegue criar nó aonde deve. E aí, olha só, o sofrer ele faz o organismo ficar frequente em um dado nó, né? E então isso aqui é a gravata, isso aqui é o nó. Então sofrer faz isso daqui, ó. Então você sofreu medicamente falando, beleza, doutor, eis um médico, ok? Se você sofreu engenhariamente na frequência certa, beleza, engenheiro, você é um engenheiro, né? Você é um capacitado. Então, porque você tem nó para dar de conta, para dado, né? Então você vai ter uma união com isso. Bom, então lá, em outras palavras, as ligações químicas acontecem quando os átomos dos elementos químicos se combinam uns com os outros, e os principais tipos são: então, combinação. Combinação, ela tem o perfume matemático. É analogicamente o perfume, combinação. Por quê? Porque a combinação ela tem o sentido da operação. E essa operação ela
ela é um combinado de elevar todas as partições, todas essas energias aqui, ó, se desescalando aqui, para chegar em um ponto, né? Então a combinação, ela é isso, né? Beleza? Então é uma operação. Mas como que a gente faz isso? A gente gasta energia. Só que essa energia, ela vai ser angulada pela referência aqui contratada, ó. Então olha só, a forma como você investe, pressiona, cria uma operação. Então operar é isso aqui, ó. É você despressionar de forma que você vai conseguir o ponto exato, né? A partir dessa decomposição aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, etapas. Que etapas são essas? Etapas de ligação. Por quê? Em algumas ligações a gente vai precisar desligar algumas coisas das outras para poder ter um ponto certo, um ponto de acerto, de aceito. E a gente tem as ligações iônicas, olha o ponto, ó. Um ponto, iônicas, covalentes. Então aqui, ó, aqui é um pai servindo alguma coisa, covalentes. E metálicas. Ok. Por que tem esses nomes? A gente tem os motivos, né? A gente vai desenvolvê-los. Transferência de elétrons iônicas. Elétrons são energias. São símbolos energéticos. Elétrons significam isso aqui, ó. Transferência de energias. Covalentes, compartilhamento de elétrons. Então você elétrons, transferência, um pouquinho, transfere, aqui compartilha, compartilha. E metálicas é a existência de elétrons livres. Metálicas, elétrons livres. Deixa eu melhorar esse arranjo aqui. Nós vamos ter transferência, transfere, nós vamos ter aqui compartilhamento, e aqui nós vamos ter elétrons livres.
legal. Tá. Vamos passar adiante aqui. Regra do equiteto. Regra do octeto. Você tentou? A teoria do octeto, criada por Gilbert Newton Lewis, que nasceu em 1875 e morreu em 1946, químico estadunidense, e Walter Kossel, físico alemão, surgiu a partir da observação dos gases nobres e algumas características, como, por exemplo, a estabilidade dos elementos que apresentam 8 elétrons na camada de valência. Então, estabilidade das camadas de valência. Portanto, a teoria ou regra do octeto explica a ocorrência das ligações químicas da seguinte forma: muitos átomos apresentam estabilidade eletrônica quando possuem 8 elétrons na camada de valência, camada eletrônica mais externa. Então vamos entender isso aqui, ó. O que é a estabilidade, né? A estabilidade não é estar é estar fixo. Estabilidade, né, representa uma fixação. A fixação, ela pode ser a busca, né, a resolução de parede. Então, a gente pode ter em uma matéria várias paredes, né, olha só. Parede, 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 parede. Então aqui, ó, o que a gente está fazendo? Nós estamos enxergando as paredes dessa matéria. Vejam vocês. Ó, se a gente pegar isso aqui, ó, e fizer assim, ó, olha só o que a gente tem. Tá vendo? Só que o átomo, ele é assim, ó, né? A gente vê isso aqui, ó, né? Então, ó, vamos abrir um átomo, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos abrir esse pacotinho aqui. Opa. Então isso aqui são as camadas de valência, né? Então, olha só, quanto menorzinha é essa camada, né, mais perto do núcleo está. O que é um núcleo? O núcleo é um ponto, é uma linha. Ó, o ponto é um ponto, o núcleo é um ponto, uma linha. Tá vendo? Esse aqui, ó, é o tal do núcleo, né? Então, a gente não falou desse núcleo aqui, ó. Quando a gente vai fazer ligação química, a gente quer afetar o núcleo. Vamos anotar aí? Vamos. Ó, ligação química afeta o núcleo. Afeta o núcleo. Nós queremos, né? Quando a gente quer fazer ligação química, a gente quer afetar o núcleo. A gente vai conseguir? A gente não sabe. Não sabemos. Mas a ligação química, o sucesso da ligação química é você afetar o núcleo de forma a construir estabilidade nesse afeto. Então, olha só, estabilidade no afeto. Nó afetou, né? Então é isso. É simplesmente isso.
Só que como é que você vai passar? Vai pegar a energia aqui, ó. E essa é a energia. E aí ela se mantém igual. Opa, bateu aqui, ó. Olha o que aconteceu. O elétron que tava aqui, ó. Existem vários elétrons aqui, ó. Olha o elétron aqui, ó. Né? E aí, olha só o que aconteceu. Ele fez assim, ó. Com a energia. Aqui bateu de novo. E aí a energia foi diminuindo, ó. Aí bateu aqui, ó. Aí a energia caiu. Não conseguiu mais. Porque houve uma redução de energia. Não conseguiu arrancar. Não conseguiu interferir. Não conseguiu validar-se. Ou seja, essa energia aqui, ó. Essa energia não tem força o suficiente para afetar o núcleo. Mas ela quis, né? Ela não quis? Ela quis, ó. Ué, ela bateu, ué. Então ela quis. Agora, vejam só. Se eu tenho uma matéria Ctrl C, Ctrl V e um grupo. Vamos fazer um grupo. Se eu tenho uma matéria que, tem é desse jeito assim, ó. E aí eu quero fazer uma ligação, né? O que eu faço, né? Eu vou gastar uma energia para mim ver aonde que onde que eu posso fazer uma ligação, ó. Então aqui, ó, fiz uma ligação. E aí eu posso pegar essa matéria e fazer outra ligação aqui, ó. Outra matéria dessa. E fazer outra ligação aqui, ó. Fiz duas ligações. Tá vendo? Isso são tipos de ligações, né? Não é mesmo? Ó, ligação. Olha que legal, uma ligação. Um átomo se ligando a outro. Átomo do mesmo átomo. Átomos de átomos diferentes, né? Se eu pegar e tentar colorir isso daqui, ó. Deixa eu ver. E vamos usar as cores então. E aí a gente tem um átomo diferente, ó. Só que essa diferença, o que acontece? Vamos dar uma pintada aqui. Tcharam. Vamos pintar essa forma aqui. Olha que legal. Não mudou muito, né? Vamos ver aqui. Se eu quiser fazer esse átomo ligar aqui. Opa. Nossa. Tô com um abalo sísmico aqui, peraí. Aí, ó. E aí eu quiser ligar essa com essa, ó, também faz. Só que, tá vendo essa ligação que a gente fez? Ela tem mudança de energia, né? Ela muda a estabilidade, ela desconforma, ela desconfigura para acertar, para aceitar. Então a gente tem coisas que, olha só, mais um que legal, ó. Olha que bacana, cara. E aí a gente vai construindo matéria, olha só. Vocês estão vendo? Olha que fascinante. Eu mesmo estou impressionado. Não saberíamos que íamos chegar até aqui. Até esse ponto, né? E olha que legal. Isso
é um tecido, né? A gente pode ter vários disso por eco disso em nós. Né? Nós navegamos sobre isso, sobre estabilidades. Vamos ver a regra do octeto então, porque a regra do octeto ela quer mostrar que a estabilidade, para tanto o átomo procura sua estabilidade doando ou compartilhando elétrons com outros átomos de onde surge a ligação química. Então a gente sabe que a gente liga para sobreviver. Se a gente precisa sobreviver e aí a gente precisa ligar, se a natureza mandar que quando a gente está se ligando a gente precisa doar alguns elétrons, a gente vai fazer por natureza, né? Por necessidade estabelecida pela natureza. Então é isso. Vale lembrar que existem muitas exceções à regra do octeto, principalmente entre os elementos de transição. Então, existem algumas exceções aí, tipos. A ligação iônica, também chamada de ligação eletrovalente, esse tipo de ligação é realizada entre os íons cátions e ânions, daí o termo ligação iônica. Para ocorrer uma ligação iônica, os átomos envolvidos apresentam tendências opostas. Um átomo deve ter a capacidade de perder elétrons enquanto o outro tende a recebê-los. Iônica. Um íon, né? Um íon é o seguinte, ó. Um íon quer dizer que a gente tem mais, né? A gente tem um ponto de mais e um ponto de menos. Peraí, cátions e ânions. Nós temos o cátion e o ânion. Para ocorrer uma ligação iônica, os átomos envolvidos apresentam tendências opostas. Um átomo deve ter a capacidade de perder elétrons enquanto o outro tende a recebê-los. Portanto, um ânion de carga negativa se une com um cátion de carga positiva, formando um composto iônico por meio da interação eletrostática existente entre eles. Agora a gente tem que ver aqui, ó, o lado da união diversos, né? União diversos, né? De diversos átomos, né? Então, peraí, vamos ver a união de diversos átomos. Tá. O que acontece? Quando a gente quebra alguma coisa na natureza, ó, a gente vai quebrar isso aqui, ó. Isso pode vir a ser isso, mais isso. Tá vendo? Né? Que foi quebrado. Isso pode ser isso, mais isso. Isso pode ser isso, mais isso. Né? Ou pode até fazer isso, né? Mais isso. A gente tem diversos tipos de uniões. A união, ela vai criar ela vai criar vários pedaços de átomos. Então nós temos vários pedaços de átomos na natureza que foram desunidos ao longo dos anos.
e foram revelando elementos de desunião que são elementares, né? Por que são elementares? Porque continuam se desunindo. Então nós temos elementos de desunião elementares. Um filho da mãe. Por que são elementares? Pergunta. Por quê? Porque continuam se desunindo. Então é um verbo de ligação. Continuam se desunindo ao longo dos anos. E é isso, cara. Né? Se ao longo dos anos eles continuam, eles se tornam verbos, eles se tornam carnes. Então nós temos diversos átomos. Então a gente tem a união de diversos átomos. Então a mecânica, a invenção, a engenharia genética, a engenharia micro-orgânica, vamos pôr aqui, ó, engenharia micro-orgânica consegue, né? Ela faz a união. Só que a união ela faz com a graça da necessidade. Só que essa necessidade, se ela existe, se ela realmente existe nessa união de diversos átomos, ela consegue encaixe. O que isso quer dizer, gente? O que esse menino está falando? Ó, a engenharia micro-orgânica, com a graça da necessidade, ela consegue encaixe. Por quê? Porque ela insiste em elevar os micros orgânicos a se encaixarem nela. Então ela faz oxida, reduz aí, oxida aí, libera elétron aí, compartilha elétron, ela faz assim, ó, compartilha elétron aí, transfere elétron aí, deixa livre os elétrons aí, e aí ela consegue união. Então, o que isso quer dizer? Que a necessidade vai dizer quais desses aqui devem encaixar. Ó. É um pedaço assim ou um pedaço assim? É mais ou é menos? É cátion ou é ânion? É mais ou menos? Não importa a forma. Né? A gente falou de forma? Não importa a forma. A forma de quê? A forma do elemento de desunião. Não importa. Por quê? Porque a porta vai dizer a forma. Não importa a forma. Por quê? A porta diz a forma. A porta diz a forma. Como que a porta diz? A partir da engenharia, né? Da necessidade. Ok? Pronto. Aí a gente vai ver aqui, ó. Exemplo. No sódio mais Cl-, cloreto de sódio, ou sal de cozinha, nesse composto, o sódio doa elétron para o cloro e se torna um cátion. Então, se ele tirou o elétron, ele era um íon. Ele tirou o elétron, ele ficou cátion.
Porque se ele tivesse o... Vamos lá. Vamos ver o exemplo aqui, ó, dos nossos colegas. Aqui, ó. A gente tem um elemento. Um alimento. Nós temos um alimentazinho assim, né? E aí ele tá registrado, né? Segundo a União Internacional, ele tá registrado. Ele tem esse... Ele é um elemento. Ele é o quê? Ele é o Na. Ele é o sódio. Ele é um elemento, né? Conhecido, bastante conhecido, tempera bastante e... Tá, o que acontece? O sódio. Aqui, ele tá formado, né? Aqui, ó. Ele é um pontinho. Por que ele tá formado? Porque ele é um elemento. Ele tá sobre um plano. Então, quer dizer que ele tá formado. Ele sobreviveu aqui, ó. Ele sobreviveu à união de diversos átomos. Ele é um íon, né? Então, um elemento. E aí esse elemento, nessa estabilidade aqui, ó, ele é um íon. Ok? Beleza? Só que se a gente pegar esse 1 e fazer a operação nele, ó, a gente tem um L, né? Um L. E aí a gente tem, ó, aqui, ó, 1. Se a gente quebrar isso daqui, ó, tirar isso daqui, ó, toma, ele vai ficar assim, não vai, ó? Ele vai ficar assim, ó. A imagem dele, ó. Ele vai ficar assim, ó. Caracas. Aí, ó. Ele vai ficar assim. Se a gente virar ele, ele vai vir pra cá, né? Então, isso aqui é a oposição dele. E aí, o que vai acontecer? Isso aqui vai ter outro nome. Se isso aqui é um íon, é isso aqui, ó. Se ele tirar isso aqui, ó, ele vai se tornar um cátion. É isso que falou. E aí o que saiu dele foi um ânion. Beleza? Então a gente tem esse cátion aqui agora. Só que esse cátion aqui, ó, ele vai se ligar ao cloreto, né? Ao cloro. Cl. O sódio doa elétron para o cloro e se torna um cátion. Então o cloro, ele vai receber, ó, esse aqui é um cloro. E aí ele recebeu, ó, mais um elétron. Olha como é que o cloro ficou. Vamos lá, esse aqui é o cloro. Olha como é que ele ficou. Cloro. Olha o cloro. Carga positiva. E se torna um cátion carga positiva. Enquanto o cloro torna-se um ânion de carga negativa. Então, vamos de novo. Cloreto de sódio, sal de cozinha. Nesses compostos, o sódio doa elétron para o cloro e se torna um cátion, carga positiva, enquanto o cloro se torna um ânion, carga negativa. E aí, olha só, ele está com esses dois, né, menos 2 aqui, né? Eu não sei como é que o cloro era, mas se era um cloro, ele ficou com mais carga negativa, né?
ficou com menos. Mais um menoszinho aqui, ó, o ânion. Se ele ficou com mais ânion, o íon de cloro. Então ele ficou negativo. Vamos ver o exemplo aqui. Ó, o átomo de sódio, aí ele tá com as camadas dele aqui, ó, os L dele. E o átomo de cloro, ó, ele também tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. E ele... Ah, aqui, ó. E aí, o que que tá acontecendo? É que o íon... Agora, nessa conversão aqui, ó. Esse íon... Vamos pôr aqui, ó. Íon. Esse sinal... O que que acontece? Né? Se a gente pegar esse modelo aqui, ó. Vamos ver. Então, isso aqui, se isso aqui, ó, é o Na, na distribuição da representação desse camarada aqui, ó, as camadas dele, né, a expressão das camadas dele, segundo aqui, ó, ele só tem um pontinho aqui, ó. Ele só vai ter ele vai ter uma cor diferente aqui, ó. É como se tivesse uma cor diferente. Aqui ele é como se fosse assim, ó. Tchan. E a gente tem cores mais fortes aqui. Porque aqui a gente tem um pretão, um vermelho. Eu não sei como é que é a delegação de cores. Tô pegando aqui, ó, cores fortes. Então é mais ou menos assim que acontece. E aqui a gente tem um amarelozinho, né? Esse amarelo, quando tem o amarelo, quer dizer que tem um elétron, supondo, né, um elétron na última camada. Não sei se na verdade não é assim, né? Porque a gente está falando de nível de energia muito baixo, que talvez numa operação matemática desescalando referência a gente encontre um padrão de cor para energia, porque a gente consegue saber qual que é a escala que uma dada energia assume em uma dada cor dentro das técnicas de referência. E um elétron na camada. E aí o cloro. Opa, esse cloro aqui, ó. Que se tem um aqui. Se esse tem um aqui. E esse camarada aqui. Ele tem. Deixa esse pra cá. E esse aqui, ó. Com a cor cinza. Ele tem 7. Tá vendo? A gente tem um cinza ali. Só não tá bem escurinho. Vamos um pouquinho. E aí, se ele tem 7, o que acontece? Quer dizer que ele tem o cinza representa 7 errinho aqui, né? Que a gente falou no começo, 7 errinho.
Então o que vai acontecer? Esse daqui, ó, vai jogar esse aqui para cá, vai fazer isso daqui, jogar essa bolinha para lá e vai, ó, vai fazer isso daqui, ó. Tchan. Vai se unir. Aí essa união vai gerar alguma coisa mais ou menos assim, ó. E aí vai colorir o tem tudo e vai formar o tal do NaCl, cloreto de sódio. Beleza? Olha que bacana é a química, né? Outros exemplos de substâncias formadas por ligações iônicas são o brometo de potássio. Então a mesma coisa vai acontecer com o brometo de potássio, com o cloreto de cálcio e o fluoreto de magnésio. Os compostos iônicos geralmente são encontrados no estado sólido em condições ambientes. Então agora a gente tem algumas características. Características dos compostos iônicos. Então, quando a gente tem um íon, ele geralmente é um sólido, condições do ambiente, elevados pontos de fusão e ebulição, quando dissolvidos em água, essas substâncias são capazes de conduzir corrente elétrica. Conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água. Então, tem muita coisa que dissolve, que conduz eletricidade em nós, hein? Já que seus íons são liberados em solução. Perfeito, excelente, incrível, né? Agora a gente vai ver o covalente, também conhecido como compartilhador. Também chamada de ligação molecular. As ligações covalentes são ligações em que ocorre o compartilhamento de elétrons para a formação de moléculas estáveis, segundo a teoria do octeto, diferentemente das ligações iônicas, em que há perda ou ganho de elétrons. Além disso, pares eletrônicos é o nome dado aos elétrons cedidos por cada um dos núcleos, figurando o compartilhamento dos elétrons das ligações covalentes. Pares eletrônicos. E esses pares eletrônicos são mãos dadas. Em outras palavras, né? Então você dá a mão para sua mãe para atravessar a rua, dá a mão para a namorada, pro filho, você dá a mão para pegar alguma coisa, isso é covalência, né? Quando você dá essa mão, você admite um par eletrônico, né? O peso, as características desses objetos fazem uma ligação, e você faz isso para sobreviver, não é mesmo? Então, é elementar.
Ahn, e o que vai acontecer nessa questão, né? Ah, dado que isso para nós vou desenhar de novo, só que eu vou desenhar de uma outra forma. Vou pegar aqui assim. Fazer os paredões assim. Aí eu vou fazer um paredão aqui. Acho que muito dessa representação tem em escolas artísticas, né? É a relevância do contraste. Que aqui a gente está trabalhando com contraste. E aí a gente está simbolizando esse contraste. E aí aqui a gente vai colocar o núcleo, né? O núcleo condensado dessa matéria. Trabalhando ela, né? O que a gente tem? Um átomo. Tá, imagine que você tá falando. Então, isso é um átomo, tá vendo? Imagine que isso aqui é um átomo que dissente. Então, olha a imagem, qualquer imagem é mera coincidência. Ixi, ah, tá, porque tá errado. Tem que fazer assim, ó. Então imagina que isso aqui é sua boca aberta. Só que a gente tem boca, olho, ouvido, nariz, pele, e assim sucessivamente, né? E aí dentro disso a gente tem várias camadas também, fazendo a decomposição desses eixos, dessas entradas. A gente tem os deseixos, deseixos cognitivos, que são aparelhos incríveis que performam por nós nessa balança de equilíbrio corporativo, no sentido do ser humano mesmo, né? E nesse deseixo cognitivo a gente diversas vezes está compartilhando covalência para funcionar em equilíbrio. Pares eletrônicos acontecem ergonomicamente no organismo a todo momento. Sabe aquela cena do filme O Sexto Sentido? Eu vejo gente morta com que frequência? Todo momento. É mais ou menos isso, né? Tá. E aí o que vai acontecer? Essa ligação ela vai ser uma ligação para formar, né, para gerar uma sustentabilidade. De sustentabilidade para quê? Para sobreviver. Mas sobreviver o quê? Um elemento
Então, para esse elemento não desaparecer, a gente junta ele. Um exemplo bem disso são receitas culinárias, né? A gente junta vários ingredientes para todos aparecerem juntos, porque sozinho alguns deles não conseguiriam o desejo cognitivo, a sensação, investir e agir para com todos esses, né? Então uma receita consegue hidratar todos ao H+. Pense nisso. Vejam só. A gente tem um oxigênio com 6 átomos no último L. Na última parede ele tem 6. Então aqui é como vamos desarrumar esse question aqui, ó. Então vamos lá. Vamos dizer que nós estamos olhando para ele, ó. E aí nós estamos olhando, né, cumprimentando. Eu vou tratar isso aqui de outra forma. E a gente vai mudar isso aqui e vai pôr aqui. Isso aqui a gente vai precisar de aumentar. Talvez um pouquinho pra cá. Senão não vai aparecer, né? Aí, agora apareceu. Beleza. O que acontece? Para esse olho ver, para essa boca falar, para essa boca comer, né? Isso aqui significa uma matéria, não, uma água, né? Essa água, ela só vai ser água porque tem esse hidrogênio aqui, ó, pintando, compartilhando, né? E aí esse compartilhamento consegue fazer nesse oxigênio aqui, a água, só que todo esse verde, todo esse azul, como eles estão em movimento, né? O movimento sincero das partículas em uma, quer ver, ó, movimento. Ixi, peraí. Agora vai. O movimento sincero, né, dos elétrons em partícula despartícula cor, despartícula camada, ou seja, camada que reflete cor pela reflexão. Então aqui a gente enxerga a água transparente por conta dessas energias covalentes. Incrível, não? E é pela regra do octeto que isso acontece. A gente margeia o acontecimento e a gente pega do movimento também, né? Porque o movimento ele vai fazer o seguinte: ele vai desparticular esse dado aqui, ó, para toda a engrenagem. Então ele vai fazer assim, ó, ao movimento. Fica tudo parecendo que está de uma cor. Ou seja, coloca as energias em uma somática, em um efeito somático. E isso consegue hidratar mais a boca, ou hidratar mais o olho,
ou hidratar mais a pele, depende da onde que a água está indo. Perfeito, perfeito. Excelente. Outros exemplos de substâncias formadas por ligações covalentes são gás oxigênio, sacarose e ácido clorídrico. As ligações covalentes podem ser classificadas em polares ou apolares. Então, polares e no caso da água, temos uma ligação covalente polar. Pois os átomos que contêm moléculas apresentam diferentes eletronegatividades. Peraí. Pois os átomos que compõem a molécula apresentam diferentes eletronegatividades. Já o oxigênio acho que apresenta uma ligação covalente apolar. Ligação apolar. Pois é formado por átomos de um único elemento químico e por isso não apresenta diferença de eletronegatividade. Pois é formado por átomos de um único elemento químico. Um único, ou seja, o oxigênio, né? O gás oxigênio ele é mais ou menos esse daqui, ó. É um oxigênio que já está girando, ó. Esse giro fica o X, né? O oxi. E aí se a gente aumenta a velocidade disso, né? A gente coloca o 2x mais ou mais 2. Quer dizer que a gente eleva eles aos céus, né? Ele vira gás. Vamos supor que o oxigênio é uma pedrinha assim, ó. Vamos supor que é isso. Se a gente... E ela está em movimento, né? Se a gente aumentar essa pedrinha, colocar uma pedrinha para poder esfregar com ela, ela vai gasificar, porque ela vai ficar muito pequena. E ela vai ficar ela vai ficar menor que o ar. E aí ela vai virar gás, né? Que legal. Por isso não apresenta diferença de eletronegatividade, né? Então não há diferença de um único elemento. Logo, não tem diferença eletronegativa. Por que é apolar? Porque não vai misturar com a água, né? Ela não tem a molécula dentro o gás oxigênio, né? Gás oxigênio. Ele não tem molécula que conduza, né, uma covalência. Conduza uma ligação. E agora
Deixa eu ver. Ligação covalente dativa, também chamada de ligação coordenada, ocorre quando um dos átomos apresenta seu octeto completo, ou seja, 8 elétrons na última camada, e o outro, para completar sua estabilidade eletrônica, necessita adquirir mais 2 elétrons. Ah, legal. Então, essa aqui é a covalente dativa. Então a gente tem um átomo com o octeto fechado e um átomo querendo ligar com o octeto para compartilhar elétrons. E ficar estável. Então isso aqui é tipo um tipo de casamento também. Esse tipo de ligação é representada por uma seta, e o exemplo é o composto dióxido de enxofre, representado por uma seta. Seta. Isso ocorre porque é estabelecida uma dupla ligação do enxofre com os 2 oxigênios para atingir a estabilidade eletrônica, e além disso o enxofre doa um par de seus elétrons para o outro oxigênio, para que ele fique com 8 elétrons na sua camada de valência. SO2. Lá a gente tem um SO2. CO2. Então a gente tem um S, um 2, 5, 6, 7, 8. Ó. Tá completo. Tchink, 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 tchink. E aí a gente tem o oxigênio. O oxigênio ele tem 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí esses dois aqui, ó, vão fazer assim, ó. Tchink, tchinca. Vão se ligar aqui, ó. Vão estabelecer essa mãozinha. E aí outro aqui vai ligar aqui também, ó. Ao oxigênio. Tchim, tchim, tchim. SO2. Vamos ver se a gente acha. SO2. Dióxido de enxofre. Aí. Então o que vai acontecer? Vai apresentar uma seta. Eu acho que a seta é para dizer que esse tipo de ligação ela pode ser suspensa, né? Ligação metálica. Para fechar o entendimento dessas ligações, desses tipos de ligação, a ligação metálica é a ligação que ocorre entre os metais, elementos considerados eletropositivos e bons condutores térmicos elétricos. Eletropositivos, bons condutores
térmicos e elétricos, condutores. Térmicos e elétricos. Para tanto, alguns metais perdem elétrons da sua última camada, chamados de elétrons livres, formando assim os cátions. Camada formando os cátions. Mas por que ele perde? Vamos pegar um metal aqui, ó. Ele perde porque, vejam só, o metal, a última camada perde por quê? Porque ela faz contato, né? Então, ó, o contato retira elétron do metal. Simples assim. Nós temos várias nuvens eletrônicas na atmosfera. E aí, quando a gente bate na nuvem e bate no metal, a velocidade, dependendo dessa nuvem eletrônica, da atmosfera, da colisão, arranca elétrons, né? A última camada. Esses elétrons livres. A partir disso, os elétrons liberados na ligação metálica formam uma nuvem eletrônica, também chamada de mar de elétrons. Mar de elétrons, que produz uma força fazendo com que os átomos de metal permaneçam unidos. Elétrons e os metálicos. Vamos entender isso aqui. Vamos lá, nós temos uma barra aqui de metal. Bom, essa barra de metal, ela é um sólido, né? E aí esse sólido, como a gente tem um sólido, quer dizer que a gente tem vários íons ligados, né? Então a gente tem esses íons metálicos, né? E aí esses íons estão solando o que representa para nós um metal, né? O que é um metal dentro dessa ligação. E olha só, esses elétrons aqui, eles garantem a união desses íons. Então olha só, elétrons garantem essa união. E aí qualquer coisinha que mexe nesse metal, esses elétrons, eles mudam a garantia. Eles mudam a garantia por quê? Porque falou aqui, ó, por conta da perda de elétrons por conta dos elétrons livres. Eles são livres, né? Eles estão mais para garantir o estado. Garantem o estado. O estado do metal. Em determinada posição. Bom, a partir disso, esses elétrons livres que são liberados na ligação metálica formam uma nuvem eletrônica. Então,
em uma ligação metálica, esses elétrons eles vão formar nuvens eletrônicas. Nuvens eletrônicas. Como que deve ser o transporte de nuvens eletrônicas? Deve ser a eletricidade, né? Ué. Bom, tá. Então, se eu fizer uma ligação aqui, ó, o que vai fazer? Essa matéria vai fazer a nuvem eletrônica. Chama mar de elétrons. Nuvem eletrônica. Que produz uma força fazendo com que os átomos de metal permaneçam unidos. Então, esse mar de elétrons, ele produz uma força que mantém esses átomos, mantém os íons unidos, né? Os átomos unidos. Mantém os átomos unidos. Vamos mais para baixo. A exemplo de metais, nós temos o ouro, o cobre, a prata, o ferro, o níquel, o alumínio, chumbo, zinco, entre outros. Os metais apresentam o estado físico sólido. Características do metal. Estado sólido. Fora o mercúrio, né? Em temperaturas ambientes, com exceção do mercúrio, o único metal líquido nessas condições. As substâncias metálicas são boas condutoras de calor. Eletricidade, e elas possuem um brilho característico. Que tal de brilho é esse? É a expressão da energia de reflexão do aporte denso estabelecido pelo choque de partículas de radiação e a atmosfera. Então, aquele choque, a gente enxerga a luz, o brilho, né? Energia de reflexo do aporte denso estabelecido pelo choque. E aí, quando a luz bate aqui, ó, quando a radiação bate aqui, a radiação bate aqui, o que acontece? A radiação, ela não bate, ela penetra até onde dá. Essa é a radiação. A radiação, ela penetra até onde dá. Então, ela vem e chega até aqui. E aí, aqui faz uma onda assim. Só que ela continua. E aí ela vai arredando aos poucos. Esse arredar, aos pouquinhos, conforme o tempo vai passando e aqui vai ficando super quente e vai transmitindo para os outros elétrons, esse pouquinho é a temperatura, né? E aí a temperatura vai, ó, em pouquinho chegando, penetrando. E aí o que acontece? Nessa constante, essa radiação, ela mexe, todo esse desequilíbrio aqui, ó, mexe com a atmosfera, que brilha. E esse movimento faz brilhar diferente, ou seja, estoura a atmosfera,
diferente. Esse estouro é a imagem, é a luz que é constante em um potencial a partir da radiação que chega, né? É fascinante tomar um pouco de conta de compreender isso. Mexer com radiação é como se a gente tivesse uma colher que consegue misturar essas coisas aqui, ó. Então, se a gente tem uma radiação boa, a gente consegue mexer esses elementos, esses átomos, esses elétrons e mudar a receita ou cuidar para que as coisas fiquem desembaralhadas o melhor possível, ou seja, elas fiquem no melhor equilíbrio possível, na melhor imagem e sentido possível. Isso é uma operação, certo? Bom, então sobre ligações químicas era isso que a gente tinha para hoje. Para desimportar, né? Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui.